Olá, meu nome é Guilherme e esse é um vídeo sobre a herdabilidade e a equação do melhorista para a disciplina de Genética Quantitativa do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc USP. No meu último vídeo eu expliquei como é feita a decomposição do valor genotípico em valor genotípico aditivo e valor genotípico de dominância. Se você ainda não assistiu, clica aqui do lado e vai ver aquele vídeo primeiro. A ideia aqui é parecida, mas agora estamos pensando em um caráter controlado por um conjunto de locos e não apenas um. Imagine que temos nesse gráfico uma projeção em 2D de várias dimensões, um para cada loco. Para cada loco temos uma reta do valor genotípico em função do número de alelos dominantes. O hiperplano n-dimensional que descreve todas essas relações simultaneamente está representado aqui como uma reta. Esse é o valor genotípico aditivo. Agora imagine o espectro do fenótipo desse caráter. Parte do fenótipo é causado pela combinação desses genes, e outra parte pela variação do acaso ou do ambiente. Podemos estudar a relação entre essas medidas e as medidas do mesmo caráter na geração seguinte. Nesse gráfico, a coordenada x representa a média das medidas dos dois genitores e a coordenada y a média das medidas da progênie. Se acreditarmos que a estrutura genotípica da população permanecerá a mesma ao longo das gerações, como é o caso de clones, a variância genética total explicará bem a relação entre as medidas dos genitores e as medidas da progênie. O quociente entre a variância genotípica total e a variância fenotípica total é a chamada herdabilidade em sentido amplo. Esse valor corresponde ao coeficiente angular da reta mostrada. Uma menor variância genotípica resulta em uma menor herdabilidade. No outro vídeo são explicados quais fatores alteram a variância genotípica. Na maior parte das situações, apenas o valor genotípico aditivo é herdável. A variância genotípica aditiva dividida pela variância fenotípica total é o que chamamos de herdabilidade em sentido restrito. A variância fenotípica é uma medida de quanto as medidas dos fenótipos variam ao redor da média geral. Do mesmo modo como explicado no último vídeo, a variância genotípica aditiva é uma medida de como os pontos da reta de mínimos quadrados do valor genotípico em função do número de alelos dominantes variam em torno da média geral. Como a herdabilidade é uma medida de quanto a variância genotípica, seja ela total ou aditiva, contribui para a variância fenotípica, também temos que a herdabilidade aumenta quando a variância ambiental diminui. A herdabilidade é uma parte central da chamada equação do melhorista. Isso porque o melhorista está interessado em controlar a média de uma progênie realizando seleção nos seus genitores. Os indivíduos selecionados apresentarão um determinado desvio em relação à média geral, determinado pelo melhorista. E o quanto esse desvio corresponde na média da progênie é dado pelo valor da herdabilidade. A diferença na média da progênie, o ΔΜ, também é chamado de resposta à seleção. Além disso, a diferença entre a média dos genitores selecionados com relação à média geral é chamada de diferencial de seleção, aqui representado pelo S maiúsculo. Como a herdabilidade corresponde à inclinação dessa reta, temos que a resposta à seleção é dada pelo produto do diferencial de seleção e da herdabilidade. Perceba a relação entre o diferencial de seleção e a resposta à seleção para um determinado valor da herdabilidade. Além disso, note como alterar a herdabilidade altera a relação entre essas duas diferenças. Primeiro alterando a variância genotípica aditiva, e agora alterando a variância fenotípica. No último vídeo, foi discutido como é possível alterar a variância genotípica. Mas como alterar a variância ambiental? Utilizando melhores delineamentos experimentais, é possível explicar parte da variância do acaso com outras covariáveis. No caso de plantas, isso pode ser feito, por exemplo, repetindo seu experimento em diferentes locais ou diferentes anos. Ao ser explicado por uma covariável, essa variância deixa de ser parte da variação ambiental. Então, além de ser uma medida de quanto a variância genotípica contribui para a variância fenotípica e uma medida de como determinado caráter é transmitido de uma geração para outra, a herdabilidade também é uma medida da acurácia de um experimento.
Então, como visto, a resposta à seleção é função do diferencial de seleção e da herdabilidade. Essa é a chamada equação do melhorista. A equação do melhorista pode ser reescrita de diferentes formas. Alguns autores sugerem dividir ambos os lados da equação pela duração do ciclo, estimando-se a resposta à seleção por unidade de tempo. De qualquer jeito, o que a equação nos diz é uma coisa só. A resposta à seleção depende da variância genotípica da população original, da variância ambiental e da média dos indivíduos selecionados pelo melhorista. Além disso, quanto mais rápido conseguirmos realizar o melhoramento, melhor. Espero que esse vídeo tenha dado uma boa intuição de como funciona a herdabilidade e a equação do melhorista.